Olá gente, eu sou Di Januário e hoje a gente vai falar um pouco sobre a representação do corpo pela história da arte. Isso aí porque a gente vai pensar na redação algo que esteja ligado como pessoas com deficiência ou a população mais velha, de terceira idade, né? Como é que esse corpo está se desenvolvendo na sociedade como um todo. Bem, a gente vai ter que pensar que os primeiros registros do corpo humano, ele parte lá na arte rupestre, né? Quando o homem começa a pintar e a fazer gravuras do corpo como ritual. Tá? Uma das primeiras características da arte rupestre é que ela é ritual. O homem compreende que o seu corpo, ao ser representado na parede, em confronto com um animal ou com outro homem ou uma mulher, ele terá as forças e conseguirá obter os seus objetivos que ele queira na vida real. Então, tem essa relação de como é que ele se vê para a parede e posteriormente para a sua ação. Então aí a gente tem a primeira representação do corpo. Quando a gente vai pensar nas grandes civilizações, principalmente na primeira, na Mesopotâmia, nas construções dos adobes, por exemplo, os adobes eram grandes tijolos de barro, argila, desenhados, né, com o que seria a linguagem deles. O que a gente não consegue transcrever o que estava ali, mas a gente consegue compreender que o homem também se representa. Mais ou menos como aqueles bonequinhos de palito, vocês vão observar aí na imagem, tá? Seguindo as grandes civilizações, a gente tem a arte egípcia. A arte egípcia representa o homem enquanto um ser imortal. Acreditava-se que esse corpo ele poderia habitar vários espíritos. Cabe aí lembrar a diferença entre a crença egípcia e a crença do espiritismo europeu, tá? No espiritismo acredita-se que o espírito é imortal. Na arte egípcia não, é o corpo que é imortal. E é por isso que esse corpo precisava ser preservado. Se a gente observar as pinturas do período da arte egípcia, a gente vai perceber que esse corpo é colocado sempre em favor a uma divindade, caracterizando assim o que a gente falou anteriormente, a arte enquanto intuito divino, ritualístico. Seguindo as grandes civilizações, a gente tem a representação do homem na arte grega. Os gregos é o que nos dá um modelo de perfeição do corpo humano, utilizando a simetria. Isso, claro, antes do período de Cristo e antes dos estudos de que cada corpo é diferente e diferenciado. Mas para os gregos, o corpo humano ele deveria medir 7 cabeças e meia. Então a distância da sua cabeça, a medida da sua cabeça, multiplicada por 7. Caso você não tivesse esse corpo proporcional, você não era tido uma pessoa perfeita. As pessoas com deficiência, então, que tinham atrofias, nasciam amputadas, com cegueira, surdez, e dentre outras as deficiências, elas eram descartadas da sociedade. Então, pode puxar esse gancho também para a redação, como é que estas pessoas eram vistas na sociedade grega nesse período. E a construção desse modelo de corpo ideal, simétrico, perpassa até o século XXI. Então, só para a gente perceber como uma coisa dos séculos antes de Cristo perpetuam até hoje. A vaidade, a necessidade do homem estar malhando, quando isso, claro, a saúde, ela está além a estética, ela está acima da saúde, né? Para visualmente ficar perfeito, atraente. Então, o homem tem que ser maior que a mulher precisa ser mais magra, com os seios avantajados, tudo isso, essas características de simetria, onde o lado direito é igual ao lado esquerdo, superior com a mesma medida do inferior, é grega. Os romanos, eles foram mais realistas, porém eles decidiram quais corpos retratar. A gente vai ter aí a construção dos primeiros bustos dos imperadores e dos religiosos. Cabe lembrar que no período romano a gente tem a transição entre o politeísmo para o monoteísmo. Então a gente começa a entender o cristianismo enquanto religião do império e o corpo é velado. Parte daí uma série de representações onde o corpo não estará mais dançando nem exercendo a sua vida cotidiana. Seguindo esse processo, na arte romana, a gente vai ver apenas os corpos cobertos com roupas e parados, pois eles representam a seriedade, a dignidade e a representatividade daquele corpo na sociedade. Chegamos então no período medieval. É o período em que o teocentrismo está em alta.
Começamos então pela arte bizantina, né? A arte bizantina, oriunda de Bizâncio, atual Istambul, ela vai ser trabalhada com os mosaicos. E esse corpo entra na igreja. As suas representações serão, em maioria, com fundo figurativo e representando Cristo e seus apóstolos. Cabe lembrar também que os imperadores eles entravam nesse meio porque eles eram os bem-aventurados por terem concebido a religiosidade para aquele povo. Na arte românica, a gente vai ter a construção das grandes igrejas, tá? As torres são super altas, com arcos ogivais. Arcos ogivais, eu tenho dois. O arco pleno, que é aquele arco de 180 graus, formado pelos romanos, e os arcos ogivais, que parecem duas mãos rezando ou uma casinha, como tudo. Dentro desse processo, o corpo será colocado um pouco de lado, e a gente vai ver a presença muito mais dos acervos religiosos. Porém, na arte gótica, aparece um grande clássico da literatura, que é o Corcunda de Notre Dame. E é sobre esse corpo que a gente vai falar. Segundo a história, o Corcunda de Notre Dame, ele é encontrado em cima lá da torre da igreja, onde uma mulher o avista, e aí começa uma relação onde perpassa toda a história. Esse corpo em cima da torre, ele era colocado porque as pessoas com deficiência naquela época, elas eram escondidas. Elas não eram mais descartadas, mas sim excluídas, ocultas. Era muito comum as pessoas que tinham filhos ou parentes com deficiência escondê-los dentro de casa. Uma grande coisa, tá? E aí a gente passa pela arte acadêmica ou clássica, né, onde a gente vai ver o Renascimento, o Barroco, o Neoclássico, e este corpo será moldado. Ele primeiro vai estar na igreja, depois ele passa para as suas relações sociais. Então a gente vai ver na história da arte muitos encontros, afetos, carinho, brigas, guerras. Porém, ainda o corpo utilizado é o corpo simétrico pregado pelos gregos. Não há uma variedade de corpos na linguagem artística europeia até o período da arte moderna. É por isso que quando a gente observa algumas obras de arte onde o corpo está mais deformado ou a cabeça maior que os membros, ela é tida como uma obra estranha, porque a gente não teve essa referência no passado. Vamos citar alguns. O Homem Amarelo, de Elida Malfatti, Abaporu, de Tarsila do Amaral. Nós temos os relógios derretidos por Salvador Dalí, os corpos também de Salvador Dalí. Nós temos também a utilização de corpos mais abstratos, mais expressivos, como as obras de Miró, que vocês podem acompanhar. Cabe você, candidato e candidata que vai prestar Enem, observar que a única forma de encontrar como esse corpo era representado, principalmente antes da fotografia, é pelas obras de arte. E por esse viés, você vai conseguir contextualizar muito melhor, além, claro, de dados que você já deve ter aprendido com outras disciplinas e com outros professores aqui nesse canal. Então a minha dica foi essa de hoje, espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa seu like, né? Se inscreve, pergunta qualquer coisa nos comentários que a gente responde. Abraço, até mais.